Alô, galera, mulheres! Tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Estão curtindo a trilha? Estão gostando do conteúdo? Eu sei que só teve uma aula, mas assim, já deixa aqui embaixo se vocês estão gostando ou não. Eu tô muito youtuber, né? Gente, fala sério, cara. Já tô muito profissional. Nem parece que nunca fez isso na vida, né? Pode falar, dá um joinha aí. Parei, gente, eu juro que eu parei. É porque eu sou sagitariana, então eu tenho que ficar brincando o tempo todo. Senão eu não consigo sobreviver, sabe? Então, assim, me perdoem. Quem entende de signo vai entender o que eu tô falando. E, bom, hoje a gente tá aqui para a segunda aula da trilha. Para quem não sabe o que eu tô falando, gente, dá uma olhada lá no YouTube do Mulheres em Dados. Tem uma playlist ali da trilha de visualização de dados. Essa é a segunda aula, então a gente está bem no início aqui da trilha. E hoje tem um tema, gente, que eu considero um dos mais importantes de toda a trilha, ou talvez até o mais importante, porque ele vai acompanhar você ao longo da sua vida, tá? Então, assim, essas boas práticas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, vocês não vão usar somente quando vocês forem construir um dashboard, mas também para uma apresentação. Então, gente, quem é que foge de apresentação na vida? Não tem como, não tem como. Toda semana eu acho que eu devo criar uma apresentação diferente. Então, assim, usem e abusem das dicas. Vale também depois, mais para frente da trilha, vocês voltarem a assistir essa aula aqui de novo, para relembrar. Ou vai anotando aí os pontos que eu vou te falando, para que quando você for criar uma visualização, você tenha meio que um checklist, sabe? Assim, fiz isso, fiz aquilo. Uma listinha ali de para você ir fazendo os checks. Gente, eu não sei como é que fala isso de outra forma que não seja em inglês, mas enfim. Vocês me entenderam, eu acho. Então, assim, é uma aula muito importante. E bora direto ao ponto aqui, que eu não sou muito dessas que enrola, não. Vamos lá começar. Então, para a gente iniciar aqui o nosso papo, coloquei aqui por que a gente tem que aplicar boas práticas, né? Por que é tão importante? E aí, aproveitando que eu já falei para vocês que eu sou sagitariana, vou falar para vocês uma coisa que acontece muito na minha vida. Eu sou muito de contar piada. E eu gosto muito de contar piada ruim. E muitas vezes não entendem a minha piada e eu tenho que explicar a piada. Gente, isso é uma tristeza na minha vida. Mas isso, por que isso acontece? Porque eu faço piadas ruins. Então, assim, quando a gente tem uma visualização bem aplicada, com boas práticas, você não vai precisar explicar ela para o usuário. Da mesma forma que se eu fizesse piadas boas, eu não teria que perder meu tempo ali explicando aquela piada para as pessoas. Elas simplesmente dariam uma risada ali, enfim. Então, fazendo esse paralelo para vocês entenderem ali de uma forma bem simplificada, as visualizações funcionam de uma forma muito parecida que essas piadas aí. Então, se você vai ter que explicar o que você está fazendo ali, o que você está querendo mostrar naquele gráfico, você tem um problema ali. Então, para começar, é isso, gente. E vocês aplicando boas práticas de visualização em dados, o que vai acontecer é que você vai reduzir muito esse problema, né? Essa possibilidade. Então, quando a gente aplica as boas práticas, isso acontece numa uma proporção bem menor, tá bom? E para começar, gente, a partir daqui a gente já vai seguir nos tópicos ali. Então, se quiserem ir anotando ali para a listinha de vocês, pode começar a partir daqui. Então, comecei ali a desenvolver a minha visualização. Uma coisa essencial, gente, é a paleta de cores. É muito importante mesmo. Às vezes a gente não dá o valor que realmente existe ali para essa atribuição, tá bom? As cores, para começar, se você está no ambiente corporativo, você geralmente vai usar as cores oficiais ali da marca. Então, cheguei numa empresa, ainda não conheço ali quais são as paletas dessa empresa, a própria área ali, geralmente de design ou de UX, vai ter o livro da marca, que chamam. E aí, nesse livro da marca, geralmente tem instruções sobre fonte oficial da empresa, né? Paleta de cores, e às vezes até tem algumas dicas de como usar as cores em apresentações. Então, você consegue aproveitar isso. Então, se você está chegando numa empresa, ou se você já está há algum tempo, mas nunca viu isso, pede para alguém dessas áreas que você provavelmente vai conseguir encontrar. Mas aí, beleza.
Ju, eu não estou ainda numa empresa, ou eu estou numa empresa que não tem, assim, essa parte de marca tão reforçada, não tem uma paleta de cores, a gente vai ter ferramentas aqui para ajudar a gente nessa escolha das cores. Então, hoje, nessa aula de boas práticas, eu vou mostrar para vocês muitas ferramentas, tá? Por que eu estou mostrando muitas ferramentas nessa aula? Para facilitar a nossa vida, gente. A gente tem que usar a tecnologia, né, ao nosso favor. Então, onde tiver ferramenta para a gente explorar, eu vou apresentar para vocês aqui nessa aula de hoje. Então, a gente pode pegar uma ferramenta para sugerir cores para a gente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E essas cores que você for escolher, você tem que usar de uma forma consistente, tá? Então, assim, atribuir um tom de verde para um produto específico ali que está num gráfico. Fiz um gráfico de representatividade de produtos pela receita ali da empresa. E aí, coloquei para um produto uma cor. E aí, numa outra tela, aquela mesma cor eu estou usando para um outro produto. Isso pode gerar uma confusão para o usuário. Então, você tem que usar as cores de uma forma consistente e tentar atrelar ali com uma estratégia do que você está querendo levar o usuário a entender ali com aquela visualização. Então, as cores também são estratégicas. A gente não pode esquecer disso. Outra coisa muitíssimo importante, quem é o seu público-alvo? Por que isso aqui é muito importante, gente? Dependendo ali do seu público, se você tiver alguém com deficiência ocular, né, nesse grupo de pessoas que vai consumir essa visualização, você tem que adaptar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês também, dentro ali da ferramenta de sugestão de paletas, como você adaptar também a sua paleta a esses cenários, tá bom? Bom, gente, e para começar aqui na parte das ferramentas, a gente tem essa ferramenta aqui chamada colors.com. E eu vou abrir ela aqui para vocês para mostrar mais ou menos como ela funciona. E não se preocupem com os links, tá? Depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês lá no Discord do Mulheres em Dados. Então, vão ter algumas ferramentas, então vão ter alguns links aqui, vocês conseguem ver depois lá pelo Discord, tá bom? Então, essa aqui é a primeira ferramenta. Eu estou usando aqui o tradutor, tá? Porque ela está em inglês originalmente. Não está muito boa a tradução, mas assim, seguindo aqui o passo a passo, vocês conseguem chegar ali na parte das paletas. Então, você vem aqui na parte do gerador, tá? Um gerador de paletas. E vai ter assim, uma infinidade de paletas para você escolher. Se você vier aqui nesse botão que a gente chama de botão hambúrguer, gente, já até passando para vocês um nome aí de um botão que a gente usa muito em visualização de dados. Se vocês forem aqui, vai abrir essa parte de biblioteca, né? Library, e tem aqui Explore. Vem aqui em Explore, que seria explorar, e vão ter várias paletas aqui para você poder escolher para o seu dashboard, tá? Aí dá uma olhada no que combina mais com o que você tem ali de propósito para sua visualização. Eu vou sugerir que vocês tentem usar cores mais sóbrias ali. Por exemplo, essa paleta aqui com tons de azul e cinza. Tem aqui uma paleta bem extensa de tons de azul também. Aí é interessante caso você vá aplicar cores em com diversos propósitos ali. Ou também, se você quer fazer um mapa de calor, essa paleta aqui fica bem interessante. Então, você tem muitas opções aqui. Eu achei essa aqui muito bacana também. E você tem o código RGB de cada cor. O que é o código RGB? Provavelmente você já conhece, já devem ter usado esse código ali quando estão editando a fonte, até fora de ferramentas de visualização, no Excel da vida, no Google Sheets. Mas é o que a gente usa mesmo, esse é o código que a gente usa dentro de ferramentas de BI, de visualização de dados, como também Google Apresentações, enfim, na vida, né, gente? Então, vocês conseguem pegar aqui o código RGB, copiar e levar para a ferramenta que você for usar. E tem também, dentro do Colors, o que eu comentei com vocês de
acessibilidade para deficiência ocular, então daltonismo. Vocês clicam aqui nesse botãozinho, cliquem aqui nesse botãozinho de óculos, e ele vai abrir para vocês algumas opções dentro do daltonismo, né? Existem vários tipos de daltonismo, e aí você consegue escolher, e ele vai te mostrar a adaptação ali dessa paleta de cores. Então, é muito bacana se você tiver ali alguém com daltonismo no seu público-alvo, você adaptar a sua paleta de cores, tá bom? Então, essa é a primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês. É bem bacana mesmo. Além dessa primeira ferramenta, a gente tem uma outra chamada iColors.co. Gente, essa ferramenta aqui é uma inteligência artificial e você consegue aplicar a paleta direto no que seria assim, um protótipo de um dashboard. Então, você consegue visualizar como usar aquela cor numa tela. Então, assim, essa ferramenta é sensacional. Eu vou mostrar aqui para vocês também como ela funciona. Aqui eu até já estava explorando ela, tá? Porque além de você poder usar aqui paletas que a própria ferramenta vai te sugerir, então essa aqui é uma que eu achei sensacional. Eu gosto muito de usar tons de azul, assim, se adapta muito bem. Mas tem outras aqui também que vocês podem explorar. É bem bacana mesmo, tem muita opção. Ó, tons de cinza também gostei bastante. Mas por ser uma inteligência artificial, você consegue digitar aqui o que você gostaria de ter ali de cores para essa visualização e ela gera para você esse protótipo. Então, deixa eu ver aqui, tentar botar. Tá em inglês, tá, gente? Então, provavelmente vocês vão ter que escrever em inglês aqui. Por exemplo, eu coloquei lilás e ele gerou aqui um protótipo que não ficou tão bom por conta do contraste aqui da fonte, tá? Mas vale dar uma explorada. Eu curti mais ali as opções que ele sugere que vem aqui no top, né? No top seriam as mais utilizadas. Mas olha, até que esse aqui ficou bacana. A parte de contraste e fonte também funcionou melhor. Então, vocês ficam explorando aqui. Vocês podem também editar. Então, fui lá no Colors, escolhi uma paleta que eu gostei, quero ver como ficaria numa visualização e substituir aqui com o código RGB. Então, outra ferramenta muito bacana aí para vocês usarem mesmo, vai ajudar bastante aí no processo de desenvolvimento. E um outro ponto muito importante também, galera, e aí até coloquei aqui novamente a ferramenta colors.com, é a parte de checagem de contraste. Eu acabei falando até ali quando eu estava na ferramenta iColor, que aquela outra opção, lilás, a gente não conseguia enxergar direito. Deixa eu colocar novamente ela aqui. A gente não estava conseguindo enxergar direito o que estava escrito. Por exemplo, aqui tem um texto, mas a gente não consegue enxergar por conta da cor da fonte ali que eles aplicaram. Então, isso é checagem de contraste. A gente sempre tem que fazer para que o usuário consiga ler a informação ali na sua visualização. Então, eu até coloquei um exemplo aqui, onde eu usei um fundo azul escuro e a fonte está azul claro. E não ficou nada fácil ali de fazer a leitura. O próprio Colors, ele tem essa checagem, tá? Então, assim, vou mostrar para vocês onde que você consegue verificar. Ali onde tem a paleta mesmo, vocês vão na cor. Então, no caso, a cor de fundo seria esse azul. E para eu checar o contraste, eu venho aqui nesse verifique o contraste. E ele vai te falar, você tem que usar um texto preto, nesse caso. E o próprio Colors, ele já coloca aqui a sugestão, tá, da cor da fonte. Então, ele coloca aqui uma fonte preta, para esse tom aqui mais pastel. E para os tons mais escuros, ele já sugere a fonte em branco. Então, usem o Colors para isso também. Eu até achei, estou tentando assim sugerir soluções de uma mesma ferramenta para facilitar para vocês, mas existem outras opções também ali para a gente checar a parte do contraste. Beleza? Então,
fica essa super dica aí para vocês também, para a checagem de contraste. Outro ponto aqui, para o nosso checklist ali de boas práticas, fontes seguras. E aí vocês vão falar, cara, como assim fontes seguras? O que você quer dizer com segurança ali nessa parte de fontes? Bom, fontes seguras são fontes que não vão quebrar, independente do sistema operacional que a pessoa tem ali. Então, estou no MacBook, acessei ali o seu dashboard, eu vou ver da mesma forma que uma pessoa que está no sistema operacional Windows. Então, tem esse site aqui, que também é muito utilizado por devs, tá? No momento ali de desenvolvimento, é importante fazer essa checagem aqui. E vou mostrar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, aqui a fonte Arial, ela é uma das fontes mais seguras que existem. Por quê? 99,8% das pessoas que usam esse sistema operacional aqui vão ter essa fonte nativa, já instalada ali na máquina dela. E também a mesma coisa para o Mac, também fica em 99%. Então, assim, você usando a fonte Arial, você vai garantir, com certeza, tirando esse 1%. Então, assim, não garantido, mas, assim, você vai ter uma confiabilidade dessa fonte muito alta. Então, é uma fonte que a gente usa muito e eu recomendo, inclusive, que vocês usem aí para as visualizações de vocês, tá bom? Então, essa checagem é essencial. Vou mostrar para vocês um outro exemplo aqui que já não funcionaria muito bem. Por exemplo, essa fonte aqui, AvantGuard, Windows nativo 0% e MacBook 1%. Então, já não é uma fonte tão confiável da gente utilizar, tem muito risco de quebrar. A Calibre é uma fonte também que no Windows a gente tem um alto percentual, mas quando a gente olha para o Mac já não fica tão interessante. Então, é legal aqui vocês olharem esse site quando vocês forem desenvolver a visualização de vocês, para que essa fonte não quebre quando o usuário vai acessar ali sua visualização, tá bom? Outra boa prática aqui, gente, é a diversificação dos gráficos. O que eu quero dizer aqui? Porque quando vocês vão construir ali uma tela, evitar usar somente o mesmo tipo de gráfico. Por exemplo, usar somente gráficos de barra, ou somente gráficos de linha. Você diversificando, você consegue despertar mais o interesse do usuário. Então, você facilita ali que a mensagem seja passada. Então, é interessante você diversificar, mas não estou falando assim, usem gráficos muito complexos, gráficos muito diferentes, não é essa a intenção. E eu até comentei ali na primeira aula que a gente tenta sempre trabalhar com os gráficos ali mais conhecidos, porque eles são mais fáceis dos usuários interpretarem. Então, gráfico de linha, gráfico de linhas, gráfico de barras, gráfico de áreas. O gráfico de pizza também pode ser usado em alguns cenários, que eu vou até comentar aqui com vocês quais cenários ali ele seria ideal, um pouquinho mais para frente. E também é muito importante aplicar esses gráficos conforme o contexto. Então, existem gráficos mais apropriados para cada tipo de situação ali que você estiver tentando atender. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma comparação, eu tenho aqui como sugestão um gráfico de linhas, um gráfico de barras ali, horizontal, vertical. Então, dependendo da sua intenção, o melhor tipo de gráfico ali pode ser diferente. Então, a gente tem que sempre tentar diversificar, mas também aplicar da melhor forma possível, conforme o tipo do dado que você tem, tá bom? Indo aqui para uma outra solução, uma outra ferramenta aqui, que pode ajudar vocês a escolher o tipo de gráfico, tem esse dashboard aqui, um dashboard, gente, para ajudar a gente a construir outros dashboards, sim. É assim que funciona, geralmente. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Esse gráfico, esse dashboard aqui, ele está no Tableau Public. Para quem não sabe o que é o Tableau Public, ele é um repositório do Tableau gratuito,
para quem quer desenvolver portfólio. Eu tenho meu portfólio aqui dentro do Tableau Public e eu recomendo aí para quem for explorar o Tableau, quem for querer usar essa ferramenta aí como ferramenta oficial de visualização de dados, usar o Tableau Public, tá? Porque ele é gratuito, vale super a pena. E, gente, inclusive, o Tableau Public, ele permite ali que você venda dashboards. Então, quem quiser fazer um freela aí na parte de visualização de dados, vem comigo que eu vou explicando para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Então, esse dashboard aqui é muito bacana, porque eu consigo, por exemplo, eu estou mexendo ali com dados de série temporal. Vou selecionar aqui para vocês verem o que ele faz. E aí ele tem aqui sugestões de gráficos para uso e gráficos que ele não sugere você usar. Então, recomendo ali o gráfico de barras empilhado, gráfico de barras com um gráfico de linha, um gráfico de linhas, um gráfico de área. E ele te dá algumas opções, né? Quando a gente fala de série temporal, a gente tem bastante possibilidade ali no sentido de explorar tipos de gráficos. Então, é uma opção legal ali para você ter como sugestão. Na primeira aula, eu tinha mostrado também um site que também fazia esse tipo de sugestão. Então, a gente tem bastante opção aí para ajudar vocês nesse momento de decisão. E lembre-se sempre de tentar manter de uma forma simples, porque a intenção, gente, é o usuário entender, que nem eu falei lá no início da piada, né? Da piada ruim, a gente não quer uma piada ruim, a gente não quer uma visualização ruim, a gente quer uma visualização de fácil compreensão. E isso é mais importante do que a cor que você vai usar, do que, enfim, usar um gráfico diferente. O foco tem que ser a compreensão pelo usuário. Agora, a gente vai para um. Eu gosto de colocar alguns exemplos ali de aplicações que não foram tão boas, para que vocês comecem a trabalhar ali também essa percepção, né? E também pensar em formas de melhorar esses casos ali que eu for trazendo para vocês. Então, eu queria perguntar para vocês que boas práticas vocês enxergam aqui que esse gráfico está ferindo, tá? Esse gráfico aqui não está seguindo boas práticas, já dando um spoiler aí, caso não esteja muito claro. Esse gráfico aqui é um gráfico de pizza. A gente fala que o gráfico de pizza ele tem fatias, né? Exatamente como uma pizza. E aí vocês podem ver aqui que se trata ali de um gráfico sobre o Flamengo, sobre os gols ali de todos os jogadores que fizeram algum gol. E eles usaram um gráfico de pizza para mostrar essa distribuição entre os jogadores. E aí, o que você já consegue enxergar aqui de problemas? A gente já falou ali sobre cores, né? Foi o primeiro tópico ali que a gente falou. E o primeiro problema é o uso das cores aqui. Porque a pessoa que desenvolveu essa visualização, ela quis usar as cores do Flamengo. Só que nisso, a gente tem aqui 3 jogadores com a mesma cor e 2 jogadores também. Enfim, temos aí duplicidade dessas cores. Então, as cores não foram usadas com propósito. Elas foram usadas apenas com fins estéticos. E aí não faz o menor sentido. Fica confuso. Se vocês não conseguissem ver aqui a parte da legenda, vocês conseguiriam entender quem são esses jogadores aqui em vermelho? Não, né? E mesmo olhando a legenda, eu tenho que ficar aqui procurando para conseguir enxergar. Então, o uso da cor aqui não foi bem aplicada. E essas fatias menores, aí que a confusão vem de vez. Você não consegue identificar nada aqui. Você tem 3 jogadores, 4 jogadores aqui com tons de verde, como as fatias são muito pequenas, você não consegue enxergar quem seriam esses jogadores. Uma coisa que eu comentei agora sobre o gráfico de pizza, e eu fiquei de comentar com vocês sobre quais seriam
Casos de bom uso do gráfico de pizza. A gente tenta limitar em até 4 categorias. Então, por exemplo, seriam 4 fatias aqui, né? A gente tentaria manter em 4 quebras, no máximo, geralmente de 3 a 4. Se for o caso, se você tiver apenas 4 categorias, pode usar o gráfico de pizza, tá, gente? A gente, assim, da área de visualização de dados, muitas vezes fala mal do gráfico de pizza, mas o problema não é o gráfico de pizza, e sim como você aplica ele, dependendo do seu tipo de dado. Então, pode usar o gráfico de pizza, não tem que ter medo, tá? Não vai bater fiscalização de visualização de dados na sua porta. Pode usar, somente tome essa cautela, tá bom? E aí, gente, além disso, além da parte das cores, esse não é o melhor tipo de gráfico para essa visualização, por conta da quantidade de categorias. Então, a gente tem muitos jogadores que fizeram gols e não fica bacana isso para o gráfico de pizza, levando à dificuldade de compreender esses dados. Então, esse caso aqui é um paralelo ali com a piada ruim. E essa visualização é muito complicada de entender, leva muito tempo para o usuário conseguir tirar alguma conclusão olhando para essa visualização. Então, eu trouxe uma sugestão aqui de uma outra forma de representar graficamente esses dados aqui do Flamengo. O que eu fiz, gente? A gente tem muitos jogadores aqui e a gente percebe que a representatividade ali por gol está concentrada aqui no top 10. Até a gente consegue fechar mais, a gente pode até fazer um top 5, mas eu trouxe aqui um ranking somente com os 10 maiores goleadores e coloquei no gráfico de barras classificado do maior para o menor. Além disso, em vez de usar a legenda, que ficaria aqui embaixo, eu coloquei como rótulo de dados. Então, você consegue ver com muito mais facilidade quem seria o jogador com mais gols, o segundo, o terceiro e por aí em diante. Então, apliquei somente uma cor, mantendo ali a cor da marca ali do Flamengo, né? E aí, realmente, fica mais fácil da gente compreender, né, entender ali como ficou a distribuição dos gols por jogador. Então, esse aqui é um exemplo de como a gente ajustar, né, e aplicar de uma forma melhor aquele gráfico anterior, que inclusive saiu no Globo, tá, gente? Próximo ponto aqui, pessoal, é o uso de eixos, rótulos e legendas. Vou explicar para vocês o que é cada um deles, tá? O eixo, a gente tem aqui 2 eixos. Legenda, a gente tem aqui. Nesse caso aqui, a gente não tem rótulo, mas o rótulo é exatamente o que eu mostrei para vocês nesse caso aqui anterior, né? O rótulo, ele acompanha ali o gráfico de linhas, ele poderia estar aqui, por exemplo, dentro dessa área aqui, que representa o cliente 3, então poderia ter um número aqui 10. Então, o rótulo, ele fica próximo ali, dentro do gráfico, né? Então, na própria representação gráfica, o rótulo, ele fica inserido. E aí, qual que é a melhor opção ali, né? Vai depender muito, gente, do caso e do seu público-alvo, tá? O que ficar mais fácil para compreensão ali é o que a gente vai usar sempre. Eu trouxe um exemplo aqui, a gente está falando ali de usar rótulos, usar o eixo e usar também as legendas, mas também a gente tem que tomar um cuidado com o excesso de informações. Então, nem sempre vai fazer sentido eu usar rótulos, legendas e também o eixo. Então, também é interessante a gente tentar manter a visualização o mais limpo possível, porque o excesso de informações também vai dificultar a compreensão. E é a nossa meta ali, lembre-se, da piada ruim. É a nossa meta fazer uma visualização boa, que vai ser fácil de compreender pelo usuário. Então, nesse caso aqui, a gente tem um eixo e a gente tem também o rótulo. E aí, pergunto para vocês, o que ficaria mais fácil de entender se eu tivesse aqui só o gráfico de linhas sem os rótulos, para eu entender o valor ali,
né, referente a essa evolução de vendas, eu teria que fazer como se fosse uma linha imaginária até o eixo e tentar entender aqui, beleza, aqui está meio que na metade, seria 45.000. Não é tão fácil fazer esse tipo de relação usando o eixo. Então, nesse caso aqui, eu recomendaria para vocês manter o rótulo, tá? Então, a gente poderia, nesse caso, tirar esse eixo para deixar a visualização mais limpa ali. Mas coloquei até aqui uma advertência. Advertência não, né, gente? Mas um lembrete aqui, né? Para você sempre escolher a solução que ficar mais fácil ali de entender para o usuário. Então, tirei aqui o eixo e vocês conseguem perceber ali que ficou mais limpa, né? Ficou mais fácil de compreender essa visualização. Outro ponto é a parte do uso dos filtros. Gente, filtro, os usuários adoram filtro. É algo assim que geralmente pedem para a gente adicionar em grande escala. Adiciona um filtro de produto, um filtro de data, um filtro por gerência. Enfim, quando você vai ver, você está aqui com 10 filtros na sua visualização e isso não é legal. Volta até naquele tema que a gente acabou de falar de excesso de informações, também é aplicado aqui para a parte de filtros, tá? Tentem limitar em 4, máximo 5 ali filtros. E muitas vezes o usuário, ele pede ali para a gente colocar os filtros, não por necessidade assim de ter o filtro em si, mas por falta de conhecimento sobre a ferramenta de visualização de dados. Vou explicar para vocês. Todas as ferramentas de visualização que eu conheci até hoje, e acho que a gente vai trabalhar aqui dentro da trilha, todas elas fazem isso, tá bom? Que é usar o gráfico como filtro. Como assim, Ju? Vou explicar para vocês. Por exemplo, nesse dashboard aqui, ele tem essa visualização por quartil. Então, tem aqui o primeiro quartil, o segundo quartil. Quartil não, né? Quarter, que falaria aqui, porque está em inglês. Se eu quisesse filtrar, por exemplo, só o primeiro, eu poderia simplesmente dar um clique aqui e ele filtraria toda a visualização. As ferramentas de visualização de dados fazem isso, mas muitas vezes o usuário não sabe. Então, se você tem como filtrar diretamente na visualização, você não precisa colocar esses filtros aqui. Então, muitas vezes é uma questão mais ali de você ensinar o usuário e saber também usar a ferramenta para conseguir reduzir essa quantidade de filtros, beleza? Ainda seguindo na linha ali de evitar excessos, temos aqui a parte dos números grandes. O que são os números grandes? Vocês vão escutar falar muito de big numbers quando a gente está falando de visualização de dados. Mas traduzindo aqui, seriam números grandes. Vocês provavelmente já viram algum dashboard com esses números grandes ali no topo superior dele. Então, são números de destaque ali, dados que a gente quer destacar para o usuário. E é muito comum, assim, dependendo do tamanho da empresa ou da quantidade ali de dados que a gente tem, os valores ficarem muito grandes aqui e ocuparem muito espaço. Então, uma sugestão que eu dou aqui é vocês tentarem abreviar esses valores. Dessa forma, a gente também ganha em espaço, que é um fator, gente, que vocês vão ver. Sempre falta espaço. É uma coisa assim constante. Indo aqui para a parte de proporção das telas. Esse tema, ele pode ser um pouco polêmico. Não existe tamanho certo para você criar um dashboard. Mas uma sugestão que eu dou para vocês é sempre evitar que essa tela gere barra de rolagem. Por quê? Gente, gerando barra de rolagem, muitas vezes o usuário não vai perceber essa barra de rolagem na lateral ali da tela do navegador e vai acabar ignorando dados que poderiam estar aqui embaixo, por exemplo. Então, tentem fazer telas
não tão extensas, tanto para o lado quanto para baixo, tá? Então, é interessante tentar evitar essa barra de rolagem, mas vocês não têm, assim, um tamanho que vocês têm que se prender obrigatoriamente, tá bom? Vocês podem trabalhar ali com modelos retangulares, ou também paisagem, retrato. Só tomem esse cuidado. E também evitem superpopular essas telas, porque o usuário vai se perder ali com uma quantidade muito grande de informações. Então, tentem setorizar essas visualizações usando mais de uma tela. Nesse caso aqui, que é um exemplo que está lá no meu Tableau Public, inclusive, a gente tem uma tela aqui de pedidos e uma tela de vendas. Você separando, fica mais fácil ali do usuário compreender os dados também. Então, usem mais de uma tela sem medo, tá? Não tentem colocar tudo em uma tela só, que vocês vão acabar afastando, inclusive, o usuário, que vai ficar perdido ali, tá bom? Agora, gente, indo para um tema muito importante e muito polêmico também. E por que é polêmico? Eu vou explicar para vocês. A acessibilidade dentro de ferramentas de visualização de dados ainda é um tema muito complexo. A gente tem pouca acessibilidade, falando aqui na maior sinceridade com vocês. Pessoas com deficiência visual sofrem para conseguir entender dados em dashboards. Então, isso é algo que as ferramentas vêm tentando evoluir ao longo dos últimos anos. E uma que se destacou aqui, na minha opinião, é o Power BI, que ele hoje já tem a parte de texto out dentro da ferramenta. E o que é o texto out, gente? O texto out, quando a pessoa com deficiência visual for colocar o leitor de tela para o dashboard, ele vai ler essa parte exatamente, o texto out. Então, se a ferramenta não tem o texto out, provavelmente o leitor não vai funcionar e essa pessoa não vai conseguir entender o seu dashboard, ela não vai ter nenhuma acessibilidade ali. Então, isso é algo muito interessante que o Power BI já lançou e que o Tableau comentou recentemente no Conference, que é o evento onde eles divulgam as novidades que estão por vir, que eles vão colocar também a parte de texto out. Então, está por vir, fico muito feliz por isso. Então, o Power BI já tem, o Tableau terá em breve, e referente ali ao Looker, não encontrei qualquer documentação sobre esse tema na comunidade ali do Looker e também dentro da ferramenta não encontrei nada sobre texto out e acessibilidade. Então, dessas 3 ferramentas, que são as que eu vou comentar sempre, porque são as líderes de mercado que a gente vai trabalhar dentro da trilha, o Power BI realmente se destacou nesse sentido, tá bom? Deixando aqui só comentar com vocês rapidinho que tem um vídeo aqui na apresentação mostrando como alavancar a parte de acessibilidade no Power BI. Não vou mostrar aqui para vocês agora, mas vale depois dar uma conferida, tá bom? Mostrando aqui uma outra parte de acessibilidade, agora dentro do Tableau e linkado com o primeiro tema que a gente falou, de paleta de cores. Dentro do próprio Tableau, é nativo isso, tá? Quando vocês entrarem no Tableau, vai ter essa paleta aqui que eu coloquei aqui do print, tá? Eles têm paletas já para deficiência ocular. Então, tem aqui a opção de uma paleta para daltonismo. Isso é muito bacana também. Você tem isso disponível no Tableau, então consegue aplicar ali. Geralmente, as ferramentas de visualização já tem também algumas paletas de sugestão nativas, tá? Então, você pode explorar essas paletas também, se vocês quiserem. Então, mais uma dica aqui também voltado para a paleta de cores. Gente, acabou a parte de boas práticas. Na verdade, ali, os pontos que eu queria trazer para vocês eram esses até aqui. E agora, eu queria deixar para vocês algumas leituras recomendadas. Como eu comentei com vocês, esse é um dos temas mais importantes dentro da trilha, tá? A parte de boas práticas. E
esse livro aqui, provavelmente, vocês já ouviram falar, se vocês já estão há algum tempo ali inseridas no mundo de dados, mas o Storytelling com Dados é o melhor livro que eu já li sobre visualização de dados. Eu tenho ele, eu escrevo nele, enfim, marco ali, uso marcador nele, e de vez em quando eu consulto ele para relembrar alguns pontos. Então, mesmo assim, com já alguns anos dentro da área, eu ainda consulto esse livro. Eu gosto muito dele, então eu sugiro muito aí que vocês também leiam esse livro, tá? Aqui, sem querer puxar sardinha, não sei se vocês conhecem essa expressão ou se é aqui do Rio de Janeiro, mas sem puxar aqui muito para o meu lado, eu fiz esse artigo aqui em 2022 com boas práticas e visualização de dados. Está bem completo, tem quase que todos os temas aqui que a gente falou hoje. Eu ainda puxei mais alguns, além do que tem lá no artigo, mas vale dar uma lida ali se vocês tiverem interesse. Deixei o link na apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Algumas outras dicas aqui de leitura, voltadas ali para UX UI, a importância das cores, como criar visualizações adaptadas para daltônicos, como criar relatórios do Power BI com acessibilidade e também no Tableau, tá? Essas duas ferramentas têm uma documentação oficial te dando dicas de como fazer isso. Como eu comentei, o Looker não tem ainda essa documentação. Espero que façam também, mas fica aqui os links para vocês lerem depois, tá bom? Deverzinho de casa aí já. Então agora, gente, onde estamos aqui na trilha? Finalizamos aqui a parte de boas práticas. E a próxima aula ali, dia 6 de junho, a gente vai falar sobre storytelling, também um tema muito importante. Lembrando aqui que as dúvidas vocês tiram lá no Discord do Mulheres em Dados, ali naquela parte, né, dentro de DataVis, que eu mostrei para vocês na última aula. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, eu acesso quase todos os dias o Discord para ver se chegou alguma coisa nova lá. E vou mandar também o material nesse canal ali de DataVis, tá bom? Então, tirem as dúvidas que vocês tiverem lá via Discord e sigam interagindo também, tá? Eu vi que o pessoal, algumas pessoas comentaram ali no vídeo anterior. Eu tô de olho em tudo, gente. Juro para vocês, tá? E aí, aproveitando aqui, como sempre, lembrando a importância da comunidade aqui do Mulheres em Dados. Somos uma ONG, né, sem fins lucrativos, mas nós temos custos. Temos custos de ferramentas, inclusive essa aqui que eu estou usando para gravar esse vídeo para vocês, chamado StreamYard. A gente tem o Notion, a gente tem o WordPress, a gente tem o Medium. Enfim, a gente usa todo o ferramental possível para ajudar aí a inserção de mulheres no mercado de tecnologia. Então, quem puder ajudar, tá aqui o QR Code, tem aqui o e-mail também, que vocês podem fazer o Pix. E agradecemos muito aí a ajuda de vocês. Queria aproveitar também para anunciar, gente, que a gente tem um patrocinador agora, que é a Zorro Analytics, que é uma ferramenta nova de visualização de dados que está chegando ao mercado. E aí, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa ferramenta da Zorro Analytics e agradecer muito aí por ter esse novo patrocinador que vai ajudar muito a comunidade a entregar cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer aqui hoje para vocês. Espero que tenha ficado claro, de fácil compreensão. E fique à vontade também para mandar feedbacks, tá? Então, se você gostou, deixa o joinha. Falei que agora eu estou muito youtuber, né, gente? Estou tentando. Quem sabe aí uma carreira futura, né? Então, deixem aí o joinha, a opinião de vocês. E até a próxima, que já está chegando aí a próxima aula, tá bom? Um beijo.